O caipira é a língua primitiva, né? É a língua primitiva, porque o que acontece? Quando os portugueses vieram para cá, tentar fazer o índio falar português era muito complicado. Aí foi tendo a mistura do português com o índio e tal, e ficava muito difícil, por exemplo, falar colher, mulher, né? Porque era a língua portuguesa, o índio não conseguia falar. Então, o máximo que o índio chegava era no coié, moié, né? O mecê vem do português arcaico, que é o você, né? Voz mecê, vem de voz mecê. Então, o caipira, para não falar voz mecê, falou mecê. Então, o caipira, na verdade, vem a ser a língua primitiva. Eu vou lhe dar o endereço onde moro. Fico contente se você me visitar. Pelo atalho, mais ou menos légua e meia, onde a Juriti passeia, é ali o meu lugar. O sol penetra entre as folhas da candeia, vai formando na areia mil desenhos pelo chão. E logo adiante, quando rarear o mato, pode tirar o sapato pra passar o ribeirão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tampouco contramão. É lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu sertão. A grama verde é o tapete da chegada, o gado manso ruminando no curral. O vento agita a copada da palmeira, como se fosse bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar a porteira, que a pancada da madeira machuca meu coração. Lembra a batida que alguém deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Essa aqui não vale mais, né? Ela soltou sozinha, né? E quando é para fazer o artesanato, ela precisa ser tirada. Essa aqui daí ela tá muito fraquinha. É o que é? Pele de jararaca. É que essa jararaca ela descascou, né? Aí ele achou. Vamos subindo? Vamos. Você aprendeu português com que idade? Eu acho que com 7 anos, 8 anos de idade, que quando eu comecei ir primeira vez na escola, né? Aí eu comecei a aprender, né? Foi bem difícil, né? Aí aprender a falar e escrever, né? Aí, até agora eu não sei direito ainda, né? Mas... E o que foi mais difícil quando você aprendeu português? O mais difícil até hoje é escrever o português e falar o português, né? Corretamente, né? Eu acho que eu não tenho essa facilidade, né? Teatro e música. Agora, tinha música no teatro também, então o tempo todo, ao violão, os jesuítas tocavam cururu e cateretê. Assim começou o Brasil. Na música, na contra-reforma, tendo que pegar coisas dos protestantes, absorver, diluir, transformar e para pegar esse continente todo. E eles tinham 2 inimigos ferozes. Os protestantes que toda hora vinham aqui para o litoral e a América Espanhola. Os bandeirantes, por exemplo, nossos bandeirantes, além de
abrirem metade do Brasil a mais, né, o dobro do Brasil, escravizavam populações indígenas, matavam, mas também se misturavam. Mas eles tinham que lutar contra espanhóis. Houve batalhas tremendas contra a América Hispânica nas fronteiras da Selva. Então, tinha o inimigo da América Espanhola, embora fossem todos católicos, mas eles estavam divididos em Tordesilha, né, o mundo para os dois, e para Portugal, para meia dúzia de pessoas com o mundo todo. Fizeram bonito. São Francisco Xavier foi catequizar o Japão, quase a metade do Japão ele catequizou. Depois foi para uma coisa impressionante. Com essa meia dúzia de pessoas, Portugal fez um milagre. As músicas, vocês que fazem? Sim, sim. E elas falam de quê? Aí fala do sol, né? O sol ilumina todos nós no mundo, né? Para poder viver, se criar. Aí tem um canto que é o nosso Pai Criador. Ilumine nós que temos aqui. E tem outro também que é Pai Sol, seja bem-vindo de manhã e à tarde nós descansaremos, né? É bem assim, fala através do sol, da terra, do Pai Criador, né? O que tu achou? É muito Bem suave, bem amplo, assim, poucas palavras, mas diz tudo, né? Muito bom. Porque o cururu é um ritmo que veio com os jesuítas. Quando os jesuítas chegaram no Brasil, encontraram com os índios, né? E os índios dançavam o cururu. Claro que de uma forma primitiva eles dançavam o cururu. Os jesuítas trouxeram a viola para ajudar a catequizar os índios. Então, qual foi a forma que eles encontraram? De fazer com a viola incorporada a dança do índio para a catequese. E aí que nasceu a dança do cururu. O cateretê também vem a ser uma dança. Só que dentro da música caipira, o cateretê tornou-se mais um ritmo da música caipira do que uma dança propriamente dita. E teve duas ramificações. O cateretê rápido, que é o caso da Paixão de Carreiro, que o Nésio cantou, e o cateretê lento, que é um cateretê mais dolente, falando de paixão, falando de amor, né? Então, são dois ritmos, junto com a moda de viola, dos mais importantes da música caipira, o cururu e o cateretê. A língua é um negócio incrível, porque aqui a gente tem uma coisa muito diferente dos portugueses, né? A influência dos índios é muito forte. A influência da língua, da fala indígena aqui no Brasil só se começou a falar português no século XVIII. Né? Até o século XVIII, a língua era a língua geral, o Nhangatu, né? Ou o tupi e tal. E dizem que na raiz nos sotaques, os diferentes sotaques, na raiz disso tá os índios que habitavam nessas regiões, né? Então é uma coisa muito diferente. Eu acho o português da gente muito especial, muito doce, muito suave, né? A gente vocaliza, né? As vogais aparecem muito mais para a gente do que para os portugueses. Mesmo para o pessoal de Moçambique, de Angola, eles não têm essa doçura que a gente tem aqui, que vem do índio, eu acho. Vem do jeito que o índio fala, enfim. Começamos a fazer memória desde o momento que começamos a pensar, a funcionar nosso cérebro, não pensar ainda, no útero, dentro do útero. Por exemplo, dizem que nunca foi realmente demonstrado que o sotaque que a gente tem quando fala, seja ele qual for, vem da mãe. Vem de quando a gente estava no útero e ouvia aquela música que a mãe faz quando fala, que todos nós fazemos quando falamos, a da mãe é a que nós pegamos, porque é a que estava o tempo todo aí, né? Dizem isso aí. Tem algumas provas disso, mas nenhuma contundente, não sabemos ao certo. Eu provavelmente estou condenado toda a minha vida a pensar ou em castelhano ou em português hoje em dia talvez sim, mas em inglês, castelhano e inglês que foram as minhas duas primeiras línguas. E quando eu escrevo trabalhos científicos, eu penso geralmente em inglês, que é a língua que eu uso para isso, para ler ou para escrever trabalhos científicos.
Agora, quando eu, no dia a dia, quando estou em casa com os meus ou com os amigos em qualquer lugar, ou seja, aqui neste momento, provavelmente eu penso em castelhano, que é quase igual, eu diria, a pensar em português. Quase igual, mas não exatamente igual. É quase igual, mas não é igual. Tem a distância que tem entre o tango e o fado, por exemplo. Os dois são tristes, mas o fado é muitíssimo mais triste, incomparavelmente mais triste. É a música mais triste que eu conheço, o fado. E é uma música belíssima. O fado chega à alma como provavelmente nenhuma música seja capaz de chegar. Esse é um cururu que nós vamos mostrar agora. A parede enfumaçada lá por dentro do ranchão, carne de bicho mateiro no mormaço do fogão. Mata em bom toco de brasa, lá na trempe um panelão. O tempero da comida cheira em todo o casarão. O caboclo está contente lá no fundo do sertão. A choupana de barrote, armação feita de pau, é o castelo do caipira, morada do capial. Desde criança eu ouvia a música caipira, eu tenho inclusive no primeiro livro várias citações de letras de música caipira, e é uma música universal para sempre, como você disse, vem do coração e sempre está ligado, é uma espécie de oração mesmo, algumas falam em Virgem Maria também, não é? Nossa Senhora da Aparecida, que é negra, e é música que é triste, e porque narra o sofrimento, as dificuldades, as doenças, tudo, mas conforme você vai vendo, a tristeza vai se transformando na maior alegria de celebração da vida. Não é esse o tempo? Então é uma coisa que é uma música da maior sensibilidade, maior valor, e ela vai ficar para sempre, né? E ela serve como base para várias outras músicas, mas ela é a essência, assim, desse Brasil, né? Quer que eu faça o solo aqui? É bom. Sempre sou maior. A maior parte dos séculos da existência do Brasil só se falava em Engatu, Tupi-Guarani, língua geral. Pouquíssima gente, até anos 30, vocês são... eu estou me falando, você... Mas, ô Jorge... Os jesuítas, e que fizeram com a música, cururu e cateretê, duas formas de samba indígena, que já catequizaram a paixão de Cristo, o teatro e a música. Eles fizeram o primeiro grande trabalho, fascinar, acabar com a antropofagia em uma ou duas gerações, pelo encanto da música. O curumim, que é o adolescente indígena, ficava fascinado, porque eles usavam uma flautinha, um apito ou a própria boca para imitar o canto dos pássaros que eles queriam caçar. Eles sabiam, o pássaro de tal espécie vai atrair a outra. A musicalidade era dos pássaros. Isso, né? aí de repente vem uma musicalidade que vai além. Isso que fascinou principalmente a música e também a identificação dos rituais. Jesus de Nazaré, ele é morto, né, torturado, né, e tudo. Então tem uma identificação incrível. E aí vai. O cuidado dos jesuítas, porque os jesuítas são muito novos nessa época. É a primeira missão jesuítica feita pelo grande Inácio de Loyola, que era do exército e vira um sacerdote, e é para roubar dos protestantes aquilo que os protestantes tinham de novidade para dentro da Igreja Católica.
Era para isso. Então eles faziam coisas que eram proibidas porque eram os jesuítas que tinham a influência, o medo aqui é dos protestantes. Eles invadiram o Rio de Janeiro, o Vila-Ganhão, São Luís do Maranhão, Maurício de Nassau vem. Então o tempo todo essa ameaça está aí. A organização da família Tupi, por que a genealogia é um monte de mulheres? Porque a organização da família é assim, a mulher fica no lugar e o homem casa fora. Então, se uma família tem filhos homens e mulheres, as mulheres permanecem na tábua, elas se casam, o marido vem morar na casa delas. Então, a figura que constrói isso é o genro. Quer dizer, uma família tupi é feita para conquistar genros. E os filhos são educados para ir casar fora, em outro lugar, morar na casa da mulher, né? Assim vieram os europeus e casaram dentro, né? Por gente que já estava acostumada com isso e que já tinha o hábito, que já tinha educação para isso, para receber o de fora. E a ideia que você casa com o de fora, que isto é bom, é que é uma ideia que sobrevive com grande força na cultura brasileira até hoje. Esta força de integração, que depende fundamentalmente do casamento, é uma força que, do meu ponto de vista, muito importante, muito fundamental na sociedade brasileira, é a grande herança tupi, né? Que permitiu que, nesse lugar da América, se fizesse uma aculturação, primeiro de portugueses, depois de todos os povos do mundo, mais ou menos uniforme. Porque O que é isso, Celso? todo povo Guarani, nós somos filhos do sol, que somos todos, né? Seja índio, branco, negro, amarelo, somos filhos do sol. Sem ela a gente não consegue viver. Então tem muitos conhecimentos que a gente tem. Através do conhecimento, nós, Guarani, podemos repassar o nosso conhecimento ao próximo. Que, tanto é que nós, aqui nessa aldeia, a gente, nós Guarani, falamos para pessoas não indígenas que somos irmãos. É bem simples, mas com amor, né, que a gente sente que somos todos humanos. Quando chega a primavera, eu vejo a minha tapera toda enfeitada de flor. A roça me faz lembrar do Porto Paranaguá, naquele ninho de amor. Da igreja do Rocio, onde o romeiro pediu uma graça e alcançou. Não há nada mais divino do que o rocio cristalino da noite que serenou. A história que eu me lembro, a natureza floresceu. No lindo campo de rosa, uma santa milagrosa certa noite apareceu. Ali ergueram um santuário, onde a Virgem do Rosário aos aflitos atendeu. Que caiu, Santa Virgem do Rocio, este nome a receber. Mas é engraçado a gente não ter aqui no Brasil preservado em Engatu, como os paraguaios têm o Guarani, sabe? Porque o Paraguai é um país bilíngue, né? É engraçado aqui a gente não ter, quer dizer, teve uma ação assim de tipo, exterminar outra língua, né? Quer dizer, só pode ter a língua ocidental, né? Quer dizer, foi o Marquês de Pombal, né? Não foi isso?
O Marquês de Pombal, quando veio a corte para cá, aí que foi proibido se falar um Nhangatu, né? De qualquer forma, as coisas se misturaram, né? De qualquer forma, as coisas se misturaram aí. Agora, essa mistura tá em tudo, né? A gente